Você sabia que o verbo custar, além de significar o sentido de valor, ele também pode significar demorar? É isso mesmo, o sentido de demorar. Esse é que vem na sua prova para fazer você errar aquela questão de concurso. Mas você não vai mais cair nessa cilada, porque agora você está no 100% conexão. Você está estudando para o seu concurso, não está? Não? Olha, entre em contato, começa a participar das aulas ao vivo. Todos os dias nós temos aulas para preparar você para o seu concurso. Deixa eu te falar aqui sobre o verbo custar. Quando ele está no sentido de valor, é bem tranquilo, é bem simples, você não vai errar. Ele é um verbo intransitivo porque ele faz a pergunta circunstancial quanto. Quanto foi que custou, não é mesmo? É pergunta bem tranquila, você não vai errar. Toda vez que o verbo custar estiver no sentido de valor, é só você fazer a pergunta quanto. A casa custou quanto? O jogador custou quanto, não é? Porque o verbo custar no sentido de valor, ele não tem nenhuma restrição. Qualquer sujeito serve, sujeito pessoa, sujeito coisa. A casa custou quanto? 30 mil reais. O jogador custou quanto? 1 milhão de reais. É bem tranquilo, aqui você não tem nenhum problema. Quando o verbo custar estiver no sentido de valor, ele aceita qualquer tipo de sujeito. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, sem problema. Mas eu quero é te falar do problema, porque esse verbo custar aí, se cair na sua prova, você acerta e o seu concorrente também. A verdade é que você tem que saber que existe um outro verbo custar. O verbo custar no sentido de demorar, de algo que demora para acontecer. Esse aí dá problema. E eu vou logo te falar o primeiro problema. Como é que você fala? Presta bem atenção como é que você fala. Vamos supor que você diga assim, ele custou para entender o assunto. Nossa, eu tentei explicar para ele, mas ele custou para entender o assunto. É assim que a gente fala, é assim que a gente ouve. A gente trouxe essa fala errada desde a nossa escolinha, não foi mesmo? Ah, mas ele custou para entender. A professora falava assim: nossos alunos custaram a entender o assunto hoje. Pessoal, quando o verbo custar estiver no sentido de algo que demora para acontecer, o sujeito dele não pode ser pessoa. Não pode. Essa pessoa, inclusive, que você está colocando errado como sujeito, ele vai virar objeto indireto, porque alguma coisa custou a alguém. Alguma coisa custou a alguém. Então, saiba que toda vez que o verbo custar estiver no sentido de algo que demora para acontecer, o sujeito dele é oracional. Anote aí que essa frase está completamente errada. Bom, essa frase está errada e a gente já vai colocar aqui a frase certa para que você não erre no dia da sua prova. Ele custou para entender o assunto? Peraí, alguma coisa custou a alguém. Alguma coisa que foi que custou entender o assunto? Então acredite, entender o assunto é o sujeito oracional. Ou se você está ligado aí nas orações, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Basta você entender que é o sujeito do verbo custar. Foi aquilo que custou a quem. Entender o assunto custou a quem? A ele. A ele. Essa sim é a frase correta. Essa é a frase correta. Entender o assunto custou a ele. Ok? Vamos combinar assim? Se o verbo custar estiver no sentido de valor, ele aceita qualquer tipo de sujeito, não tem problema, e a pergunta é quanto, é um verbo intransitivo. Mas, se você estiver usando o verbo custar no sentido de algo que demora para acontecer, esse algo é o sujeito, vai ser sempre representado por um verbo, e a pergunta depois do verbo custar é a pergunta a quem. Custou a quem? A ele, a mim. Perfeito? É um verbo transitivo indireto. Aquilo que você colocava como sujeito, na verdade, é objeto indireto. Não erre mais. Prepare-se corretamente para os seus concursos. Estão vindo muitos concursos bons aí, mas muitos mesmo. E nós aqui no 100% Conexão estamos fazendo
a preparação para esses concursos que estão vindo aí com você. Você quer fazer a INSS, você quer fazer a prova da Polícia Federal na parte administrativa, você quer fazer o Ministério Público, você quer fazer o Senado, você quer fazer provas de prefeitura aí de perto da sua cidade, então venha estudar com a gente. Você pode estudar de qualquer lugar do país, porque nós estamos na era do ensino remoto. Entre em contato com a gente aí pelas redes sociais, aqui mesmo no canal, que você vai ter o link para que você entre ao vivo. Não é aula gravada. Você vai falar com o professor, interagir com a turma, você vai ter a informação à sua disposição. Vem com a gente, 100% conexão, está 100% conectado com a sua aprovação. Valeu!